As opiniões, ideias e conceitos emitidos na coluna social Comentário do Dia são de inteira responsabilidade de seus autores. Humberto Pinheiro, boa tarde, querido, tudo bem? Tudo bem, Calil, boa tarde a todos, boa tarde, Paraíba. Pois é, como você bem disse, o presidente Jair Bolsonaro deu uma cortada no orçamento aí, aquele orçamento que é o orçamento de relator que a imprensa apelidou de orçamento secreto, que de secreto não tem nada, porque todo mundo tem acesso aos valores, principalmente os municípios e estados, porque essas verbas vão para esses municípios e para os estados. Bom, mas já que estão dizendo que é secreto, vamos lá. Então, esse orçamento secreto teve um corte aí do presidente Jair Bolsonaro, que mandou suspender o pagamento do orçamento secreto após o PT ter fechado aí um apoio à reeleição do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, de Alagoas, e segundo informações publicadas pelo Estadão. O orçamento é um esquema de repasse de recursos públicos por meio de emendas parlamentares sem transparência, segundo eles. Bom, é aquela história, né? Um pouco de segredo na história, mas que a gente vê que no final, na ponta lá, os estados e os municípios estão recebendo esse dinheiro e fazendo suas obras lá. Ele ficou meio que uma moeda de troca, digamos assim. Esse orçamento ele existe há muitos anos, só que agora esse orçamento passou a ser distribuído pelos presidentes das duas casas, Câmara e Senado, por meio das emendas parlamentares, ou seja, pela emenda por meio do relator do Orçamento Geral. Ele, então, define ali as emendas que serão distribuídas e não mais passando pelo Palácio do Planalto. Porque isso era uma barganha do presidente da República, de todo presidente da República, dizer assim, olha, você vota em tal projeto, você vota comigo e eu libero tua emenda. Isso era uma barganha dos governos. E o PT, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, disse que ia acabar, porque isso era imoral. Só que o que nós já lemos hoje na imprensa é que está caladinho, não vai mexer de maneira nenhuma nessa questão do orçamento secreto, ou orçamento aí que é de relator. Então, esqueça essa parada, esqueça essa história de que ele disse que ia acabar, que era imoral, que isso era um roubo, enfim, esqueça isso. Zero, zero, zero. Então, a emenda de relator, o presidente da República, o atual presidente da República, então mandou dar uma brecada no assunto, né? Em segundo a publicação, a ordem do Palácio Planalto é não repassar mais este ano, e a medida, na prática, deixa a Lira sem capacidade de honrar, por exemplo, os acordos feitos para bancar sua reeleição ao comando da casa. Além disso, a manobra de Bolsonaro deixaria para Lula o ônus de ter que manter o esquema que ele mesmo condenou durante a realização da campanha eleitoral. Ele condenou, mas como eu bem acabei de falar, o Lula disse que não vai mexer, isso a bancada do PT já está certinha disso. Bom, deixando esse assunto de lado, nós vamos então, porque consultores, né, estimam o impacto aí da PEC da transição sobre dívida pública, é grande, viu? A nota técnica que foi elaborada, então, pela Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados, que é uma nota 29 de 2022, sobre a PEC de transição, afirma que a dívida pública poderia passar de 79% do PIB em 2022 para 89,8% em 4 anos, caso todo o aumento de gastos permitido pela proposta seja suportado pela emissão de títulos públicos. Os técnicos sugerem a aprovação conjunta de alguma regra que sinalize para uma trajetória decrescente da dívida. Quanto mais se postergar o ajuste para conter o aumento da dívida, maior o esforço requerido para reconduzi-la à trajetória anteriormente desejada, afirmou a nota. A PEC retira do texto os gastos, despesas de quase 200 bilhões, principalmente com o Auxílio Brasil. O total da despesa prevista no orçamento de 2023 é de 1,8 trilhão. Mas, meus amigos, esse teto de gastos, os técnicos afirmam, por exemplo, que ainda
é interessante retirar do teto, como propõe a PEC, as despesas pagas com doações para o meio ambiente, mudanças climáticas e para as universidades públicas. Eles sugerem, por exemplo, inclusive, que toda a despesa paga com doações seja flexibilizada. Ela teria sido aí uma despesa, ela teria sido de apenas 2,6 bilhões nos últimos 12 anos. Mas existem propostas diferentes caminhando e tramitando aqui no Senado Federal, para que uma é do senador Girão e uma outra é do senador Tasso Gereissati do Ceará. Essas duas propostas não chegam a esse valor. Possivelmente nos bastidores dizem que a PEC do fim do mundo, que está sendo apelidada, a PEC do gastão aí, a PEC que quebra então esse paradigma aí da questão do teto, poderá não passar, e sim uma das duas propostas, ou do Tasso Gereissati ou do senador Girão. Vamos aguardar, porque para a semana promete, já que está em tramitação na Casa, no Senado Federal, a PEC elaborada para tentar honrar com o pagamento do Auxílio Brasil. É isso aí, Calil. Humberto, desde já, obrigado pela sua participação, mas como é que está o clima aí com essa transição? Nós estamos no dia 1º, faltam poucos dias aí para a posse do novo presidente. Como é que está aí a repercussão em Brasília em relação a essas questões, a essa questão? Foi até bom você comentar, Calil, porque estava programado para o dia 19, agora de dezembro, a diplomação do presidente e do vice-presidente. Só que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu ao TSE antecipação para o dia 12 de dezembro e já foi atendido pelo presidente do TSE. Então, foi antecipado para o dia 12 a diplomação do presidente Lula e do vice, o seu vice. Bom, de toda sorte, hoje é dia 1º de dezembro, 31 dias em que as pessoas continuam ainda acampadas em frente aos quartéis de todo o Brasil. Aqui em Brasília também continuam ainda todos acampados, sol, chuva, frio, enfim, todos estão aí firmes e fortes. E no Senado a movimentação. Ontem, inclusive, foi realizada uma audiência pública com senadores, deputados, youtubers, deputados eleitos, enfim, para tratar dessa questão das redes sociais e que foram bloqueados pelo Supremo Tribunal Federal a pedido do ministro Alexandre de Moraes. Foi uma discussão acalorada, muitos questionamentos por que eles estão sendo processados, enquanto traficantes estão livres, enfim, foram várias as comparações que eles fizeram e questionamentos porque não estão tendo acesso ao processo que tramita na casa, lá no Supremo Tribunal Federal. Então, pessoas estiveram aqui, denunciaram que foram bloqueadas, estão sendo processadas. O clima, queira ou não, ainda é um clima quente em Brasília por conta disso. Muita gente diz que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva não sobe a rampa, e, enfim, cada um com a sua tese e vamos aguardar o que vai acontecer até lá. É claro que o presidente tomando posse, ele vai ter uma grande dificuldade na sua condução nos 4 anos, porque hoje a direita é, sim, algo muito forte, fortalecido e bem organizado no Brasil, diferentemente dos anos anteriores. Aquilo que o PT fazia antigamente, que era fora FHC, fora Temer, fora Collor, o próximo governo de Lula vai sentir o gostinho dessa história de fora Lula, porque hoje eles estão bastante organizados à direita, coisa que não era antigamente. Então nós temos hoje uma direita, uma esquerda, centro-direita, centro-esquerda, então cada um no seu quadrado e estão bem organizados. 4 anos vamos esperar, e de muita cobrança, pode ter certeza disso, não será fácil para o governo Lula. E uma outra é que o ministro Barroso deu entrevista essa semana na Globo News e disse que, naquele momento que chamou perdeu o mané, não a mola, lá nos Estados Unidos para um bolsonarista, ele disse que estava cansado de estar sendo perseguido, de estar sendo criticado, mas que não estava arrependido. Bom, tire aí suas conclusões, você que nos acompanha, porque se
vamos continuar nesse clima de ninguém se arrepender daquilo que faz, o clima só esquenta no meio político em todo o Brasil. Porque se vem de um ministro do Supremo Tribunal Federal que não se arrepende ou que não pede desculpas, fica muito complicado.